Pessoal, boa noite. Iniciamos então a nosso evento de hoje, da Semana Acadêmica do CCSA. Hoje é o dia da economia. Tivemos um pequeno contratempo de sistema aqui para iniciar a nossa apresentação. Estamos aí com 155 participantes ao vivo, então sejam bem-vindos, né? Agradeço muito a presença. Já de antemão agradeço a presença do coordenador Ralph, que está aqui na espera para entrar ao vivo. Nosso palestrante de hoje, o Luiz, também está aqui aguardando para entrar ao vivo, né? Nós vamos ter também aqui o nosso intérprete de Libras, o Rafael, vai fazer a tradução da palestra em Libras, aqui para acompanhamento, né? Enfim, hoje é o dia da economia, um curso bastante importante também do CCSA. O modelo da nossa semana acadêmica, ele foi, como eu comentei ainda mais uma vez ontem, né? Cada dia da semana é um curso, é uma área de conhecimento, porém todos têm aí uma ligação muito forte aí na área de conhecimento que é a gestão, né? Então, estamos no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, o CCSA. Eu sou o diretor atual do centro, o professor Ciel, para quem não me conhece, né? Então, estou me apresentando aqui brevemente. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Ralph, vou colocar ele aqui ao vivo, para que ele faça aí as suas também considerações e apresente aí o nosso palestrante hoje. Então, Ralph, eu estou te colocando ao vivo, só abra o microfone, vamos lá. Beleza? Tudo bem? Boa noite. Primeiro, agradecer ao Luiz Felipe Trovo, né, nosso palestrante dessa noite, né, que vai tratar de um tema super interessante, né, que é a carreira no mercado financeiro. Então, ele tem uma larga experiência aí na área, ele é sócio-diretor da LKC Capital, uma organização que trata especialmente de serviços financeiros na área de fusões e aquisições. E aí agradecer também ao Paulo Chechet, que trabalha lá na empresa, é nosso aluno de economia, e também ao Miguel Linhares, que não está aqui aí nessa palestra, mas está acompanhando, que oportunizou então esse contato para que a gente fizesse essa apresentação aí sobre esse tema. Tá? Então, eu só gostaria aqui então de dizer um pouquinho sobre o currículo, né, do Luiz. Graduado em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com passagem pela Universidade Liechtenstein, Turku School of Economics, na Finlândia, e treinamentos corporativos em Nova York. Uma experiência considerável e amplo know-how técnico em Investment Banking, Valuation e consultoria de preparação para fusões e aquisições. Trabalhou em diversas instituições financeiras, a Barclays, a G5 Evercore, o Deutsche Bank, o Santander e a HSBC. Foi sócio fundador da Bright Sea Consulting, empresa adquirida pela LKC Capital. E é membro do Conselho de Administração de Agnis, empresa de tecnologia vendida para Cargill. Investidor minoritário da Via Laser, rede de depilação a laser. Então, agradecendo novamente a disponibilidade do Luiz, eu passo a palavra para ele para dar início à sua apresentação. Tá certo, obrigado, viu? Vocês me ouvem bem? Sim, ao vivo, Luiz, ouvimos bem. Maravilha, vamos iniciar então. Gente, bem, boa noite a todos aqui. Eu vim falar hoje um pouquinho para vocês, né, a convite da universidade, sobre carreira no mercado financeiro, né? Eu, por um acaso, passei em várias áreas do mercado financeiro, né? Hoje eu trabalho com fusões e aquisições, mas eu já tive em várias outras áreas. Eu sei que é um tema de muito interesse de muitos estudantes, né? Corretora de valores, mesa, tesouraria, research, né? A gente vai passar aqui para vocês um pouco de todas as áreas, tá? Então, para qualquer pessoa que quer trabalhar no mercado financeiro, tem vontade de entender o mercado financeiro, agora é a hora de focar um pouquinho, porque a gente vai ensinar muita coisa aqui, coisa que não tem livro, coisa que não tem na internet, coisa que é experiência prática que eu vou passar para vocês de organização de banco, coisa que vai ajudar muito para quem quiser entrar em banco de investimento, para quem quiser entrar em corretora, em gestora de fundo, e tudo isso, né, ajuda até na entrevista, né? Então tem muita coisa mesmo que pode ajudar vocês a direcionar a carreira e também a entrar. E no final nós vamos abrir para perguntas aí, e eu espero que vocês façam boas perguntas também, tá? Pode passar o slide, por favor? Então, rapidamente falando um pouquinho sobre mim aqui, gente, o currículo é aquilo, né? Eu trabalhei nessas instituições financeiras, né?
Eu vim empreender muito jovem, né? Então eu sou paulistano, mas eu já morei em Liechtenstein, Suíça, Finlândia, Nova York. Foi uma bela de uma trajetória aí, sempre a trabalho ou estudando. E aí depois eu vim, né? Morei um tempo em Blumenau, hoje moro em Florianópolis, né? E aí isso culminou com a empresa que eu tive, que foi a Bright Sea Consulting, que foi vendida para a LKC Capital, né? Seguida por uma reestruturação societária. Hoje nós somos líderes em fusões e aquisições, especificamente para empresas de tecnologia, tá? Aqui no sul do Brasil, principalmente em Florianópolis, tá? Então, mas a minha experiência, ela já passou por mesa, né? Por mesa de corretora, por mesa de tesouraria, por uma série de outras áreas aí do mercado financeiro, prop trading, private equity, né? Não sei se vocês sabem, a gente vai explicar aqui o conceito. E eu também sou investidor, né? Numa empresa chamada Via Laser, né? Hoje somos a segunda maior rede de depilação do país, né? E eu sou diretor do conselho da Agrines, né, que é a maior empresa de software para agropecuária da América Latina. Hoje já vendemos em diversos países ao redor do mundo, Estados Unidos, Europa, Vietnã, entre outros, tá? Pode passar, por favor? Obrigado. Essas são algumas das transações que nós fizemos ali, né, na LKC. As primeiras aqui foram algumas que eu fiz na época que eu trabalhei em banco de investimento, né, no Barclays. Mas, no geral, a gente... Isso aqui, para vocês entenderem, são algumas transações que a gente faz, né? Então, por exemplo, aqui, a CrossX é o maior aplicativo de gestão de CrossFit do Brasil. A gente vendeu essa operação para a VEC, que é uma empresa de software para beleza e bem-estar, crescendo em alta velocidade, né? A gente assessorou, por exemplo, também a própria Via Laser, né, em 2 operações, assessoramos a Keeper, a Porter e a Vilaro em uma fusão, né, que deu origem ao Porter Group. Assessoramos a Involves, que é uma empresa, né, de altíssimo padrão, que está aqui em Florianópolis, para uma captação com fundo e 2 transações de compra. Assessoramos a Severant na venda para a Intelbras, assessoramos 2 empresas, né, Estudos e a Nave Vela em venda para a Arco, né? Esse é um pouquinho do que a gente faz. Então, o que nós fazemos, né? Antes de eu entrar no mercado financeiro como um todo, nós assessoramos fusões e aquisições. O que é isso? Quando uma empresa quer fazer uma compra total, a gente assessora. Uma empresa quer vender, a gente assessora. Uma fusão entre 2, a gente assessora. Venda de 30%, a gente assessora. Preparação por 2 anos para poder fazer isso acontecer, a gente faz. O que a gente também faz? Todo direcionamento estratégico com o empreendedor, a melhoria dos números da empresa, a preparação para a auditoria, a avaliação do valor econômico da empresa, né? A gente muitas vezes acaba dando um direcionamento estratégico muito forte, né, para o empreendedor. Então é um trabalho muito inteligente, é um trabalho que desde o estagiário ele é desafiador. Desde o estagiário ele tem análises muito profundas, né? E ele demanda conhecimento, né? Não é um trabalho braçal, né? Pode passar, por favor? Obrigado. Vamos falar rapidamente aqui, pode passar, por favor? Falar rapidamente aqui de banco de investimento. Então, eu queria dar um passo para trás, tá? Volta na primeira, obrigado. Eu queria falar de banco de investimento. Vamos dar um passo para trás? Por enquanto, esquece fusões e aquisições. Fusões e aquisições é uma área de banco de investimentos. É uma área muito nichada. Você tem pouquíssimas pessoas no Brasil que trabalham com fusões e aquisições. Então, para poder passar um negócio para vocês que seja mais aplicável, tá? Eu estou passando para vocês o que é um banco de investimento. O que ele faz? Então, assim, o que não é banco comercial, isso é conta corrente, crédito, né? Todas as operações que vocês estão acostumados a ver é banco de investimentos, né? O banco de investimento ele se iniciou, né? Uma curiosidade acadêmica há séculos atrás, né? Ele cresceu muito na época das ferrovias, né? Com um banqueiro chamado JP Morgan, que até hoje, né? Existe o banco JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, né? E na época o que o banco JP Morgan fazia era intermediar operações de financiamento de ferrovias, né? Então, quando houve o boom das ferrovias nos Estados Unidos, o que acontecia? O cara precisava, né, de recursos para financiar isso, e eram projetos que nem sempre o banco está disposto a dar, era muito grande, enfim, tem uma série de problemas, taxa, né, daí são questões mais técnicas. E aí ele intermediava isso, né? Ele era o chamado underwriter, né? O que é o underwriter? É o cara que compra esse projeto no peito, vai no mercado e fala com todo mundo para poder trazer recurso. Ele intermedia essa operação. Então, a primeira lição aqui é que o banco de investimentos, em essência, ele é um intermediário. Ele não é só um intermediário, mas ele é um intermediário. Então, por exemplo, uma corretora. Uma corretora, os alunos aí da universidade devem estar mais familiarizados, tá? A corretora, ela vai intermediar compra e venda de ações, opções, derivativos e outros instrumentos financeiros, certo?
Um banco de investimento, ele vai intermediar, por exemplo, uma operação de uma empresa inteira, que é uma aquisição, é um M&A. Ou ele pode intermediar uma colocação de ações no mercado. O que é isso? É quando uma empresa é privada, né, a empresa ela não tem ações listadas, e aí ela coloca ações no mercado, né? E isso tem que ter bancos, no plural, para poder fazer, tá? Alguns exemplos de empresas que fizeram emissões de ações esse ano são Espaço Laser, Intelbras, tá? 2 exemplos aí, né? Tirando alguns nomes de tecnologia que fizeram também, tá? Mas aí umas empresas que vocês devem conhecer melhor, tá? Então, assim, alguns exemplos aqui, né? Pô, abertura de capital. No fim das contas, é uma intermediação, né? Poxa, emissão de títulos. É uma intermediação. É uma emissão de títulos de renda fixa, né? Só que aí você tem toda a parte da inteligência. A gente não é só um intermediário. A gente vai trazer todo um insight de mercado. Então, por exemplo, quando um cliente me procura, ele fala, cara, eu quero vender minha empresa. O mercado vai comprar? Aí a gente tem que conversar, tem que entender, tem que ver se a empresa tem o que o mercado precisa. A gente faz toda uma mudança no plano estratégico da empresa para poder ser mais atrativa para o mercado. A mesma coisa acontece no IPO, tá? Se um determinado grupo vai fazer IPO na bolsa, ele vai começar a falar com o banco de investimento 2, 3 anos antes, né? Às vezes começa a falar antes, começa, mas normalmente a conversa começa. Por quê? Porque ele precisa de orientação. O que o mercado quer? O mercado quer crescimento? O mercado quer margem? O mercado quer inovação? O meu crescimento está bom? O tamanho do meu mercado está bom? Eu entro em novo mercado ou não? E todo esse know-how, né, é o que os caras mais sêniores dos bancos de investimento, o CEO do banco, os managing directors, eles vão passar esse know-how para a empresa, e com esse know-how a empresa vai se posicionar até o momento de fazer a oferta. Só que a oferta, ela é consequência de uma empresa bem preparada que o mercado quer comprar, né? Então, você tem N casos aí de empresas listadas em bolsa, né? Imagino que boa parte de vocês acompanhem a bolsa, e vão ver que, no fim das contas, a grande maioria das empresas, em algum momento, quer ser listada em bolsa, tá? Nem sempre, mas normalmente querem, tá? Existem empresas gigantes, privadas, como é o caso da Cargill, né? Que comprou a Agrinas, que eu sou do conselho, né? Mas, assim, falando para vocês, se eu estou indo a mercado com uma empresa, eu preciso entender tudo daquela empresa, né? E é isso o trabalho de um cara do mercado financeiro. Então, muita coisa que as pessoas não entendem é o quê? Que, porra, o mercado financeiro, o cara tem que entender de ações, de regulamentação da CVM. Sim, também tem, mas principalmente ele tem que entender de empresa. Ele tem que entender o que faz uma empresa dar lucro, o que faz uma empresa dar resultado, o que faz uma empresa trazer crescimento, o que o mercado está comprando, quais são as taxas médias de desconto, quais são as taxas de emissão de títulos, tá? Tudo isso é um mundo de coisa, e tudo é relacionado, tá? Então, eu vou pegar uma outra área aqui para vocês, gestão de recursos, que está aqui na tela. Gestão de recursos, no fim das contas, é uma colocação, é uma intermediação também. Eu estou tomando dinheiro de investidores e constituindo um fundo, e eu estou alocando dinheiro deste fundo em ações que colocaram empresas no mercado. Então, eu não tenho uma lousa aqui para desenhar, mas tentem imaginar como tudo isso se relaciona. Você tem o banqueiro de investimento, né, que vai fazer ou fusões e aquisições, ou preparação para a oferta de ações na bolsa. Você tem a empresa, eles vão combinar juntos, eles vão planejar juntos. Com isso, eles vão no mercado, eles vão colocar ações no mercado. Daí você vai ter um outro banco de investimento, que vai ter um fundo, que vai investir nisso. E esse investimento ele vai ser executado por uma corretora, que também está dentro de um banco de investimento. E os investidores disso, né, que vão constituir o fundo, são os clientes do banco de investimento. Tá? Então, no fim das contas, o banco de investimento ele fica no meio de tudo. Tá? Existem outras instituições, né, existem as distribuidoras de valores, as gestoras de recursos. Eu estou falando aqui no geral de banco de investimento, por quê? Tá? Existem gestoras independentes? Existem. Mas, no geral, eu estou dando a gente tem pouco tempo aqui, eu quero trazer para vocês que tudo isso, né, fica, em média, embaixo de banco de investimento. Não sempre, tá? Tem banco que não tem corretora, tem banco que não tem área de fusões e aquisições M&A, mas, no geral, você vai encontrar boa parte dessas áreas embaixo de boa parte dos bancos de investimento, tá? Às vezes como estruturas independentes, às vezes não. Pode passar, por favor? Então, assim, passando um pouquinho do que eu estou falando, tá? E, gente, isso aqui é ouro para quem quer trabalhar no mercado financeiro, tá? Porque, assim, quando você vai conversar com um gestor de mercado financeiro e você mostra que você entende o que é cada área, você passou na frente de todo mundo, tá? De todo mundo. Porque aí o cara entende que você sabe o que você vai fazer. Porque se você vai falar com um cara para entrevistar e fala,
olha, eu quero trabalhar no mercado financeiro, isso não quer dizer muita coisa. Todo mundo quer trabalhar no mercado financeiro porque escutaram que paga bem. Então, o cara que está contratando, tá? Dica importante, ele não quer alguém que não saiba o que quer, ele quer alguém que sabe o que quer e que entende o desafio que vai ter, tá? Então, é importante vocês entendam essas áreas aqui, isso vai ajudar vocês muito, tá? Em entrevistas. Então, vamos falar da área de IB, né? Que é a nossa área, banco de investimento, tá? E é uma área bem pequena no Brasil, então eu não vou tomar tanto tempo com ela. Cara, é uma área que o grosso da receita vai vir de operações de bolsa, né? De IPO, de colocação de empresas na bolsa e de fusões e aquisições, tá? Nos Estados Unidos, você tem as equipes de indústria, tá? Que aí você tem banqueiros que cobrem indústrias específicas, o banqueiro que cobre indústria de saúde, o banqueiro que cobre energia, recursos naturais, né? Normalmente o Brasil, para esses bancos estrangeiros, ele é muito forte em recursos naturais, por conta do Petrobras, Vale, são clientes grandes lá fora, né? E muitos clientes brasileiros, às vezes, não tem tanto volume para bater lá fora. Quando você tem um banco com uma plataforma maior aqui no Brasil, uma XP, um BTG, aí ele vai ter algumas divisões por setor. No geral, os bancos estrangeiros, eles têm essas divisões lá nas equipes dos Estados Unidos, por isso que é muito comum o cara trabalhar um pouquinho aqui no Brasil, em São Paulo ou no Rio, e depois trabalhar nos Estados Unidos e Nova York, foi o que aconteceu comigo também, né? Aí você tem uma área que é o Sales and Trading, tá? Sales and Trading, essa parte eu acho que é onde os alunos mais conhecem, porque é quando você está falando de negociar ações, tá? Ah, então eu estou negociando ações, eu estou negociando títulos de renda fixa, eu estou negociando derivativos, tá? Tá escrito errado aí, derivativos, tá? Então, assim, quando eu faço isso, o que acontece? Eu estou negociando um ativo que foi originado pela área de banco de investimento. E aí existem alguns tipos de mesa, tá? Então, eu trabalhei, por exemplo, numa mesa que a gente chama de mesa de sales, tá? O que faz a mesa de sales, né? Mesa de vendas? Eu vou, de novo, né? Olha essa palavra, intermediação. Eu vou intermediar uma operação entre o banco e o cliente. Então, vamos supor que o cliente seja uma empresa querendo proteger uma exposição em dólar, tá? Um grande exportador ou um grande importador. Eu vou fazer uma operação para ele em dólar. E aí, na outra ponta, eu vou ter uma outra mesa que vai operar esse dólar no mercado, tradear esse dólar no mercado para zerar esse risco. Então, eu vendi uma operação estruturada de dólar para o cliente que me expõe num risco que se o dólar subir, eu perco. Tá, eu preciso zerar esse risco no mercado. Eu vou ter uma outra mesa de operações que vai me fazer uma operação oposta, e essa operação oposta vai me dar um resultado zero, só que eu vou ter um spread com o cliente, né? Spread é a diferença entre o que eu compro e o que eu vendo. Eu vou ganhar dinheiro sem risco, tá? E você tem uma mesa, que é uma mesa que eu já trabalhei também, que é a que todo mundo sonha em trabalhar, que está no Sales and Trading, que é onde os caras ganham os bônus grandes e tal, né? Depois da área de IB, de fusões e aquisições, é o segundo maior bônus que o banco paga, é para a mesa proprietária, tá? Prop Trading Desk. Basicamente, essa mesa é uma mesa que você, né, especula com o dinheiro do banco na bolsa, né? Então é isso, você fica sentado ali, o cara te dá uma carteira ali e você opera aquilo, né? Óbvio que não é tão simples quanto isso, tá? Mas esse é o propósito, você tem autonomia para tomar decisão com uma carteira do banco. É claro que você tem que respeitar certos limites de risco, então não leve ao pé da letra quando eu falo, você faz o que você quiser, você não pode pegar todo o patrimônio do banco e colocar em Bitcoin, não funciona. Mas você pode, dentro de um limite de aprovação ali do que faz sentido no risco, do que você tem alçada para negociar, ficar o dia inteiro tradando dólar futuro, o dia inteiro tradando derivativos de juros futuro na BMF com a carteira do banco. E aí, lembrando, quem executa essa operação é a corretora. Quem toma a decisão de compra e venda é a mesa proprietária. Então, existe uma diferença. Qual que é a diferença entre o broker e o trader? Tá? O broker é o corretor, é o cara que é o intermediário, é quem trabalha na corretora. Cada vez mais a figura do broker ela tem diminuindo. Por quê? Por causa da tecnologia. Né? Então, cada vez mais você tem home broker, cada vez mais você tem plataforma, que é muito mais barato. Quem opera grande, o cara não opera no home broker. Ele não pode se dar o luxo de fazer uma operação de 600 milhões no home broker e travar o negócio, tá? Ele não pode se dar o luxo de repente, perdeu 10 segundos para vender e perdeu 10 milhões de reais. Então, ele tem um cara ali que fica executando aquilo. Então, vamos pegar uma corretora aqui, por exemplo, UBS, né, que é um banco suíço que tem presença no Brasil, que era a antiga Link, que era uma corretora muito, muito grande, muito forte. Né? Foi vendida por um valor enorme para o UBS. Né? E aí, vendida, entra na área de fusões e aquisições. Então, observem como tudo se conecta. O cara que está ali na corretora, ele está preparado para executar as ordens dos clientes, né? Ele executa.
E ele também oferece informação e conhecimento. Ele tem que estar sempre se atualizando para que ele possa oferecer informação de qualidade para os traders ou para os gestores de fundos, né, os chamados portfolio managers. E aí esses caras vão falar assim, porra, não, eu quero operar com esse cara porque esse cara é bom. Esse cara entende da coisa, esse cara vai me ajudar, vai me dar um caminho, vai... Só que o broker, ele não toma decisão. Ele nunca vai pegar e operar. Ele pode fazer isso na pessoa física, com valores pequenos, mas ele nunca vai poder pegar o dinheiro da corretora e sair operando. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Tem gente que acha que você trabalha na corretora, você vai tomar decisão de compra e venda de ações. Você não vai, tá? Você vai vender serviços, você vai prestar serviços, executar para os clientes. Lembrando, o banco de investimentos, ele é um intermediário. Aí, beleza, eu trabalhei na mesa proprietária do Deutsche Bank. Lá, sim, a gente tinha uma equipe de 8, 9 traders que eles ficaram o dia inteiro comprando e vendendo dólar, comprando e vendendo derivativo de juros, né? Ou numa asset, né, numa gestora de recursos independentes, você vai ter um cara que fica o dia inteiro montando posição de ações, né? E nunca se esqueçam, gente, na prática, as coisas nunca são simples. Então, assim, na teoria você pensa, pô, eu vou sentar na mesa ali e eu sou um gênio, eu vou operar pra caramba no mercado. Não é assim. Você tem que prestar satisfação para quem está em cima de você, você tem comitê de risco, você tem que prestar satisfação para investidor, você tem que respeitar o prospecto do fundo, você não pode sair comprando qualquer coisa. Por quê? Porque senão daqui a pouco põe o dinheiro na mão de um louco, o cara perde muito. Então o mercado ele é todo desenhado, o mercado financeiro é um arcabouço muito grande, muito complexo, e ele tem que ter esse negócio para poder ter certeza que ninguém vai estourar tudo, até porque vocês já devem ter aprendido que se você arrebenta com uma instituição financeira, você pode causar um problema no setor financeiro inteiro, que foi o caso de 2008, né? Então, por isso, todos os grandes bancos eles têm departamentos de risco, risco de mercado, risco operacional, compliance, tem comitê, tem regulamento do fundo, tem jurídico, e tudo isso está ali. Ainda assim, né, conforme você vai subindo na carreira, você tem um trabalho muito inteligente, com muita tomada de decisão e muito embasamento aí do que é feito enfim, nas decisões de compra e venda aí de mercado, tá? Então, passamos aqui por 4 áreas, tá? Então, passamos pela área de sales, que é o comercial, né, and trading, e pela mesa proprietária. Aí vamos para o asset management, tá? Asset management é o quê? Fundo. O que é fundo? Fundo é o seguinte, pô, eu quero juntar 500 milhões, né? Pô, ninguém tem 500 milhões, né? Tirando alguns poucos brasileiros que são muito ricos. Então, o que o cara faz? Eu pego ali 5, 10, daqui a pouco fiz 500, tá? Na prática não é assim, você toma de fundos de pensão, o fundo coloca em fundo, mas simplificando para vocês, você tem que tomar recurso, juntar isso e investir. E aí o gestor do fundo, tá? Procurem esse termo, PM, Portfolio Manager, tá? Esse é o cara que vai tomar a decisão, esse é o chefão ali do fundo, tá? Esse é o cara, né, o James Simons, lá nos Estados Unidos, que é um cara de bilhões de dólares, o Ray Dalio, que é o cara que escreveu o livro Principles, eles são todos portfolio managers, né? Claro que eles já subiram de cargo, hoje eles são os donos das suas respectivas empresas, mas o trabalho deles, em essência, é de um portfolio manager, tá? Uma curiosidade, nos Estados Unidos você tem uma estrutura chamada hedge funds, tá? E o hedge fund, ele é um fundo que toma mais risco, tá? Por que o hedge fund se chama assim? Porque ele não é sujeito a muitas das regulamentações da SEC, tá? Securities and Exchange Commission. Esse fundo, por poder tomar muito mais risco, ele pode ter muito mais retorno e, portanto, ouve-se, né, e vocês conseguem encontrar isso na internet, que os maiores bônus são pagos nos hedge funds, né, inclusive superando até os bônus dos bancos de investimento, né, os caras mais gênios dos Estados Unidos querem trabalhar em hedge funds, né. Isso vem diminuindo, dado que cada vez mais o mercado financeiro, e eu preciso que vocês entendam isso, cada vez mais o mercado financeiro ele está ficando quantitativo. Cada vez mais você tem tecnologia, você tem algoritmo, você tem robô, e não é o robô que você viu que alguém fez, cara, é um robô que um fundo que está há 20 anos no mercado e tem 30 quantos do doutores pelo MIT está fazendo. É um negócio muito pesado mesmo, né? Que faz arbitragem de ativos, faz um monte de coisa. Mas para não entrar em temas muito fora da realidade, o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: tem muito conteúdo legal de mercado financeiro, anos 80, filme do Wall Street, livros, né, Barbarians at the Gate, um monte de livro bom, um monte de coisa boa, né, se alguém quiser referências depois, pode pedir pra gente, a gente envia. Só que, assim, é importante vocês entenderem que o mercado está mudando. O que a XP está fazendo hoje, que está dando certo, o que o BTG está fazendo hoje, que está dando certo, não é o que o Goldman Sachs fazia no Brasil nos anos 90, são coisas diferentes, tá? Aí, para fechar o que nós chamamos de front office, nós temos a área de equity research, tá? Equity research
é quem emite relatórios detalhados e profundos sobre compra e venda de ações e títulos de renda fixa, tá? Então, é um analista de ações. Também são caras muito respeitados dentro do banco, caras muito inteligentes, né? E caras que têm uma carreira muito valiosa, tem poucos no mercado, tá? Assim como todos de front office aí. Uma coisa importante que eu queria trazer para vocês, hoje existe uma empresa muito grande chamada Empíricos, que vocês devem conhecer. A Empíricos nada mais é do que um equity research que vende para pessoa física, tá? Mas o equity research ele existe muito antes da Empíricos, só que ele existia somente para investidores institucionais. Isso é, o gestor de fundo, o cara de mesa prop, o mesmo cara que não usa home broker e usa uma corretora com um operador raiz ali, né? Lembrando que hoje não existe mais pregão na bolsa, né? Existe pregão eletrônico, né? Eu tenho alguns amigos que ainda foram, né, participaram de pregão de bolsa, hoje não existe mais, tá? Mais um indicador que a tecnologia está tomando conta, tá? E se eu puder dar mais um conselho, entendam que a tecnologia está tomando conta. Não pensem que vocês vão ser melhores do que um robô ou do que um quant dos Estados Unidos, tá? Talvez numa carteira de R$3.000, ok. Quando você está gerindo 800 milhões de dólares, as suas posições são muito diferentes. Você não consegue comprar e vender na mesma hora, você tem uma série de problemas que te fazem ter retornos decrescentes, tá? Por isso que quando o cara está entregando retorno de 16%, 17% ao ano em dólar, todo mundo bate palma. Talvez o cara que é pequeno, ele não entende, ele fala, pô, mas peraí, eu coloquei meu dinheirinho ali na bolsa e ganhei 50%. Pois é, mas é uma coisa muito pequena. E você não sabe nem o tamanho do risco que você tomou, entendeu? Então, quando você tem toda essa metrificação de riscos, e eu até entendo que alguns não concordam, tá? Tem gente que fala, pô, mas não deveria ter isso. Ok, mas quem está colocando dinheiro exige que tenha isso. Então, tem que seguir essa regulamentação. E também todos os reguladores, né, exigem isso. Então, um retorno aí de 17%, 20% ao ano em dólar, por alguns anos consecutivos, tá? É um belo de um retorno. Segunda dica que eu vou dar nesse slide. Nunca julgue alguém por um retorno de curto prazo. Ah, eu ganhei, botei dinheiro na bolsa e ganhei em 6 meses, ganhei um ano, não quer dizer nada. O que importa é você ganhar em 5, 6 anos, 7 anos. Porque você pode muito bem ganhar 4 anos seguidos e perder no quinto. E, inclusive, no quinto você pode ir para baixo do que você foi no primeiro. Né? Você tem hoje o que a gente chama de um bull market, é um mercado que ele está subindo, né? Daqui a pouco a gente não vai ter mais um bull market. Em algum momento isso muda. O mercado ele tem fases, ciclos. Quem ganha dinheiro no bull market? Quase todo mundo. Quais ações dão certo no bull market? Quase todas, tá? E é o que aconteceu com a bolsa, tá? Agora você teve uns meses ruins, mas se você pegar nos últimos 4, 5 anos, o negócio foi bem, né? Porque a bolsa estava muito baixa. Pode ser que a gente tenha um bear market. Aí você vai separar quem sabe o que está fazendo e quem não sabe. Muito bem. Pessoal, tá claro até aqui? Não sei se alguém consegue me responder. Tem alguma consideração? Vou continuar aqui, então. Aí, falando aqui, middle office e back office, tá? Essas são as áreas que dão suporte para o que a gente chama de front office. Front office é quem é gerador de receita, quem está na cara do cliente, tá? Middle office, você tem a tesouraria, não a tesouraria proprietária, tá? Porque tesouraria em banco, a área de sales and trading também chama tesouraria, tá? Mas você tem a tesouraria de contas a pagar e receber, a parte de controle financeiro, a parte de controle de gestão de risco, a parte de compliance, tá? E você tem também no back-office a parte de tecnologia da informação, você tem a área de, né, contabilidade, enfim, você tem a parte de boletas, né, que a gente chama de operations, né, que é realmente como é que funciona uma operação, né? Ah, eu cliquei ali, mas e aí? Eu liguei pro cara e falei, compra 500 a mercado. Tá bom, mas como é que funciona? Isso é uma coisa chamada boleta, né? Antigamente essa boleta era um papel. O que era esse papel? O cara falava, ó, eu comprei 500 a tal preço. O vendedor falava, eu vendi 500 a tal preço e assina. Chegava no fim do dia, o cara dava esse papel na bolsa e a bolsa atualizava quem era detentor do quê e fazia os fluxos financeiros, tá? Repetindo, se chama boletagem, tá? Todo estagiário de mesa começa fazendo boleta, a gente chama de boleteiro, o cara que pega e fica o dia inteiro fazendo aquilo, tá? Esse é o primeiro trabalho que eu tive, é o primeiro trabalho que quase todo mundo que tiver uma carreira no mercado financeiro vai ter. Então, lembrando, o que é a boleta? Ah, eu comprei 500 a 12, ok. Aí eu vou colocar, né, vou preencher isso eletronicamente, comprei 500 a 12. O cara da outra ponta da corretora vai falar que vendeu 500 a 12. Aí eles vão pegar para o respectivo cliente de cada um deles e isso vai casar. Então, dando exemplo para vocês. Vamos supor que teve uma operação da corretora XP contra a corretora UBS, tá? Corretora XP comprou 500. O corretor UBS vendeu 500. Ok. Isso é o que o mercado vê. Agora, a corretora ela vai distribuir essa operação para o cliente.
corretora XP, na verdade, o cliente era o banco Goldman Sachs, tá? Aí isso foi bucado no Goldman Sachs. E corretora UBS era o banco Credit Suisse, tá? Aí pronto, você tem uma operação. Olha quanta gente você tem envolvida. Você tem 2 corretoras que estão intermediando, você tem os 2, né, institucionais que estão por trás, sem contar o fundo que está financiando cada um desses e as empresas que têm as ações emitidas ali no mercado e os emissores dessas ações, tá? Observem quão grande esse ecossistema, né, e essa coisa, ela gira bem, tá? O ser humano conseguiu criar um ecossistema que gira bem, que tem preços, de certa forma, eficientes, por mais que não perfeitos. Pode passar, por favor, Paulo? Alô? Consegue passar, por favor? Obrigado. Então, assim, vamos falar um ciclo de vida de uma empresa rapidamente para vocês entenderem. E lembrando, quando você fala de mercado financeiro, você tem que pensar em empresa. Não tem como pensar só em um monte de papel sem pensar nas empresas, tá? Se você pegar qualquer cara sênior, qualquer presidente de banco, ele vai te falar a mesma coisa. Ele vai pensar primeiro na empresa, porque o mercado financeiro existe por causa das empresas. Ah, mas eu opero derivativo. Tá, mas o derivativo ele se origina numa empresa. O mercado de dólar ele serve para atender interesse de empresa, não para atender especulação. Especulação é uma segunda linha, né? Esse negócio ele nasceu para atender empresas. Então vamos lá. Uma pequena empresa, tá? Ela vai cada vez mais ela vai solicitar serviços de banco de varejo, né? Ela vai pegar um fluxo de caixa empresarial, pegar uma linha de crédito para aquisição de equipamento, etc. Aí você vai para uma média aqui. Aí você começa a ter uma antecipação de recebíveis, uma linha de BNDES, e você começa a ter um derivativo. Pô, peraí, já estou usando um derivativo, já estou no banco de investimentos. Pô, eu estou em grandes empresas. Tá, eu vou ter um pouco de DCM. DCM é emissão de debêntures, tá? Na verdade, de quaisquer títulos de renda fixa, mas vamos falar de debêntures, tá? Ah, então a empresa ela não quer mais tomar uma dívida com o banco, porque a dívida é curta, a taxa não está boa, ele não quer dar garantia do jeito que quer, e aí tem um outro padrão de garantia. Bom, vou fazer um DCM. Eu vou emitir uma debenture com termos melhores, e o banco vai ganhar dinheiro também. Só que ao invés dele ganhar dinheiro emprestando o dinheiro dele, que é o que o banco de varejo faz, ele vai ganhar dinheiro na intermediação da operação. Então, o banco de investimento, a receita dele, no geral, nem sempre, ela é menos arriscada, porque eu não estou correndo risco de inadimplência. Se der inadimplência, meu amigo, é problema de quem emprestou, de quem comprou o negócio e de quem vendeu. Eu estou intermediando esse negócio. A mesma coisa para um IPO. Ah, entrei no IPO e caiu. Cara, o banco intermediou. Por curiosidade, existem algumas colocações que têm garantia, tá? Mas, no geral, é isso, tá? Mas existem exceções, tá? E aí, grandes empresas, sim, você acessa cada vez mais a área de M&A, você acessa, né? ICM é a área que vai mandar ações e você cada vez mais acessa a mesa de sales, tá? E aí, um parênteses, né? Nós na LKC estamos oferecendo M&A para pequenas empresas com bastante sucesso, tá? Com volume de transações bastante grande, tá? Então, cada vez mais o M&A, né? As fusões e aquisições, né? M&A é Mergers and Acquisitions, fusões e aquisições. Cada vez mais ele está crescendo para pequenas e médias empresas, tá? E aí, por último, empresa de capital aberto, tá? Então, assim, empresa de capital aberto, cada vez mais eu vou acessar serviço de banco de investimento. Então, derivativos o tempo inteiro, DCM, oferta de ações, aí eu vou ter que fazer uma nova oferta, vou ter que fazer um mecanismo de estabilização para não mexer muito no mercado, aí começa a ficar mais complicado, tá? Então, assim, no geral, o banco de investimento, quanto maior é a empresa, mais o banco de investimento tem coisa para vender, tá? Quando a empresa é muito pequena, ele tem uma linha de crédito. Quando a empresa é grande, cara, eu posso dar dívida, eu posso fazer uma aquisição, eu posso financiar essa aquisição com o meu próprio balanço, eu posso emitir uma debênture, eu posso estabilizar, eu posso distribuir o título desse cara da minha corretora, tem uma porrada de coisa, tá? Então, quanto maior a empresa, melhor é para o banco, por isso que os bancos tentam se aproximar das empresas que têm potencial, para quando elas forem grandes empresas, o banco ter desenvolvido um bom relacionamento, tá? O mesmo vale para corretoras e até gestoras de recursos quando falamos de investidores, tá? Pode passar, por favor? Aí, falando um pouquinho de banco de investimento, tá? É interessante vocês entenderem um pouco desses nomes. Para quem tem interesse, pesquisem, tá? Essas, ainda hoje, tá? Hoje menos do que no passado, mas ainda hoje são algumas das instituições mais prestigiosas para se trabalhar no mundo, tá? Então, realmente a formação dessas pessoas é de primeira linha, tá? Então, assim, Goldman Sachs por muito tempo foi o banco mais prestigiado do mundo. Você tem o JP Morgan, que também é um dos bancos, né, um dos maiores do mundo, americano.
Barclays é o maior banco de investimentos da Inglaterra, onde eu trabalhei, né, que comprou a operação do Lehman Brothers, que é o banco que quebrou em 2008, que deu a crise, né, a equipe que eu trabalhei, por curiosidade, era do Lehman Brothers, né. Morgan Stanley também, que é um banco que tem uma história parecida com o JP Morgan, parece que foi o neto do JP Morgan que fez, né. Bank of America, que comprou o famosíssimo Merrill Lynch na crise de 2008, né, então muito se falava do Merrill Lynch, né, e o Bank of America hoje é o detentor da carteira do Merrill Lynch. Credit Suisse, que no Brasil é muito forte, tá? Porque ele comprou o Banco Garantia, tá? Pesquisem, Banco Garantia é um banco que fez história no Brasil, tá? Hoje, né, um dos homens mais ricos do Brasil, que é o Jorge Paulo Lemann, que é o, né, famoso dono da Ambev, ele iniciou, né, realmente a riqueza dele com o Banco Garantia, que era dele, né? Daí ele vendeu para o Credit Suisse, né? O UBS, né, comprou o Pactual uma época, depois desfez, que hoje é o BTG, né? E nós temos também o UBS com presença no Brasil. Temos o Citibank, que vendeu parte das operações aí no Brasil e ficou com satélite. Temos o HSBC, que vendeu quase tudo para o Bradesco. Temos BNP Paribas, que é um banco francês, né? Temos vários outros nomes também, temos Nomura, né? E esses são os mundiais, tá? Não estou falando nada de Brasil, tá? Existem bancos aqui que são grandes no mundo e não são tão grandes no Brasil, tá? Por exemplo, o Barclays, onde eu trabalhei, ele tinha um escritório menor no Brasil, então por isso teve até uma oportunidade de eu ir para Nova York, tá? Outros bancos têm escritórios maiores aqui no Brasil, tá? Como, por exemplo, o Bank of America. Pode passar, por favor? Obrigado. Aí, como é que funciona a carreira em Investment Banking, tá? E isso é muito para a área de IB mesmo, tá? Porque a progressão é mais rápida. Você tem outras áreas que não é bem assim, mas no geral, como é que funciona isso a nível Estados Unidos, né? Que é a cultura de M&A, mesmo em Brasil, a gente segue toda a escala Estados Unidos, remuneração Estados Unidos, etc. Cara, você começa como estagiário, depois você é efetivado como analista, depois de uns 3 anos você vira associate, depois de uns 3 anos você vira vice-presidente, né, que é o cartão que mais impressiona, mas na verdade o vice-presidente no banco ele é abaixo de diretor, né? Muita gente não sabe isso, então se você tem algum amigo que é vice-presidente de algum banco, saiba que ele não é tão alto quanto você pensa, apesar de ser uma posição já de muito respeito, de muita credibilidade, com um paycheck já muito bom. Aí você tem o diretor, né? E você tem os sócios diretores que tocam o negócio, que são os managing directors, né? Em empresas que têm sociedade, normalmente esses caras são elegíveis a serem sócios, né? E em bancos muito grandes, eles são só os managing directors, né? Esse é o chefe mesmo da coisa, né? É o cara que normalmente vai virar o presidente do banco, alguma coisa assim, tá? No geral, a progressão é de 3 em 3 anos quando você está na área de M&A, tá? Tem casos que demoram um pouquinho mais e outras áreas pode demorar muito mais, tá? Então, tem áreas que você fica como vice-presidente por 10 anos, né? Em M&A existe esse negócio, né? Em IB, no geral, você pula mais rápido, tá? É uma cultura que a gente chama de up or out. Ou você sobe ou você sai, né? Não preciso nem falar o quão agressivo é a cultura desses lugares, né? Você trabalha até super tarde, né? O estresse é lá em cima, e ou você fica e sobe ou você sai, né? Pode passar, por favor? Obrigado. Aí falando aqui alguns nomes do Brasil, tá? E aí alguns desses nomes em particular têm crescido muito, tá? Então, assim, Itaú BBA tá com uma força fantástica. Bank of America e Credit Suisse, a gente fez questão de repetir, mesmo sendo estrangeiros, porque eles estão muito fortes aqui no Brasil. Santander recentemente constituiu a equipe, está muito forte. BTG Pactual, né, está muito forte. XP, não preciso nem falar, né, XP também está com uma área de fusões e aquisições fantástica. Né, BR Partners recentemente também abriu suas ações na Bolsa, né, também está muito forte. Bradesco BBI, Safra e o próprio, né, BB Investimentos, que hoje tem uma joint venture, né, com o UBS, tá? Então é o UBS BB, né? O UBS é um banco suíço, né? Eles se juntaram para fazer essas operações aqui no Brasil, tá? Pode passar, por favor? Aí, um pouquinho de alguns nomes que a gente encontrou no Sul, tá? E aí, olha que interessante, tá, gente? O mercado financeiro está crescendo no Sul, tá? Se eu falasse com vocês alguns anos atrás, só ia ter em São Paulo e no Rio. Cada vez mais isso cresce. Por quê? Porque o mercado está madurando. Então, cada vez mais você está vendo escritórios em Curitiba, escritório em Porto Alegre, escritório em Florianópolis, daqui a pouco o cara vem visitar em Blumenau. Então, cada vez mais essa oportunidade está melhorando. E aí, outra dica que eu dou para vocês. Não tem quase ninguém no Sul que entende de banco de investimento. Entendam de banco de investimento e assumam essa posição. Quando o BTG Pactual quiser crescer forte aqui no Sul, ele vai precisar de gente. Quando o Santander quiser crescer forte, né, no caso a área de banco de investimento do Santander, ele vai precisar de gente.
né? Quando o BBI, né, o Bradesco Banco de Investimentos, quiser crescer aqui, ele vai precisar de gente, né? Então, assim, realmente são bancos que estão olhando para o Sul, estão crescendo, tem escritório, não são os únicos, tá? Essa é uma pesquisa que a gente fez, devem ter outros bancos que têm escritórios aqui. E a gente percebeu que tem algumas áreas aqui, né? Tem o Sales and Trading, né, que a gente está falando, né? E tem também o Corporate Banking e o Private Banking. Corporate Banking, basicamente, é você oferecer produtos e serviços financeiros para empresas tamanho corporate, né? Empresas, enfim, uma Petrobras da vida, ou empresas listadas em bolsa, né? E o Private Banking eu não sei se vocês sabem disso, mas o Itaú, ele tem o Itaú Personalité e tem o Itaú Private, né? Que é para quem tem, acho que pelo menos 5 milhões na conta, né? E você tem também o Bradesco, você tem, né, todos esses nomes, eles têm a área private, né? Porque eles querem estar próximo dos clientes que têm grandes recursos, né? E lembrando, o negócio, nunca se esqueçam disso, ele gira. Então, assim, um cliente que é do private, às vezes ele é um cliente pequeno para o private. Putz, o cara tem 8 milhões na conta. Para o private, ele é um cliente pequeno, tá? Tem cara de private que tem 600 milhões lá no banco. Mas, puta, eu quero pegar esse cara de 7 milhões porque ele é dono de uma empresa que a gente acha que pode fazer o M&A. A gente acha que pode fazer o IPO. Então, assim, isso se mexe. Aí, daqui a pouco, esse cara colocou dinheiro e ele vende a empresa dele e ele coloca 200 milhões na conta e esses 200 ele tem que investir. Aí eu vendo um fundo para ele. Né? Eu vendo um fundo para ele. E aí, com esse fundo, eu tenho um volume de investimento e eu bato em outro banco e falo, olha, eu bato, desculpa, em uma outra empresa e eu falo, pô, eu tenho um comprador aqui no mercado, vamos fazer uma emissão de ações. Então, o banco trabalha assim, o banco de investimentos, ele trabalha conectando todo esse ecossistema, tá? Pode passar, por favor? Aqui dando exemplo de algumas corretoras de valores, tá? Vocês devem conhecer muito provavelmente a XP e a Rico, né? Que são do mesmo grupo. E aqui tem alguns nomes interessantes, tá? Modal Mais, enfim, né? Clear, tem vários nomes, né? Corretoras, se você for puxar, tem um monte. Sem contar as corretoras que são ligadas a bancos, tá? Que eu evitei listar aqui para não ser repetitivo. Pode passar, por favor? Tá? Aí aqui algumas casas independentes, tanto de gestoras, né? De asset managers, quanto de boutiques de M&A, né? Então, boutiques de M&A, nós temos aqui a LKC, né, que somos líderes aqui na questão de tecnologia aqui na nossa região, né, e crescendo bastante. Temos a Risa, por exemplo, que foi comprada pela XP, hoje integra ali a equipe da XP. Temos a IGC, que é uma boutique enorme. Temos a Singular, que é uma boutique que tem uma grande história no mercado. A JK, uma boutique que está crescendo muito. A G5, onde eu já trabalhei, né, que foi fundada por executivos do Goldman Sachs, né. E aí você tem gestoras independentes, né, falando agora de fundos de investimento, né? Então você tem a JGP, que é super tradicional, você tem a Verde, né, que era a antiga área de asset do Credit Suisse Hedging Grifo, né, que é do Stuhlberger, né? Procurem esse nome, é um dos caras mais respeitados no mercado brasileiro, Luiz Stuhlberger, tá? É o cara que, assim, se ele falou que ir para a direita, todo mundo vai para a direita, tá? E ele é o dono da Verde Asset Management, desculpe, tá? A SPX também recentemente fez uma operação interessante com Private Equity, enfim, temos aqui alguns nomes interessantes, tá? A ideia não é que vocês decorem nomes, mas a ideia é que vocês entendam que banco vai ter essas áreas, mas também existem casas independentes, tá? E essas casas independentes, elas têm suas vantagens e suas desvantagens. Por exemplo, eu, como casa independente, eu não tenho balanço para financiar uma aquisição. Eu tenho um cliente agora que está querendo fazer uma aquisição de 50 milhões, eu não tenho balanço para emprestar 50 milhões de reais para ele, né? Se ele tivesse com o banco, ele teria. Só que, às vezes, eu tenho mais agilidade, às vezes eu tenho mais confiança do cliente, às vezes eu sei de coisas que o banco que está muito grande, muito institucionalizado, não sabe, né? Então, ambas as casas têm seus modelos. Obviamente que toda casa independente ela quer crescer, tanto na gestora quanto na boutique, tá? Hoje o mercado de gestoras no Brasil ele é mais maduro do que o mercado de boutiques, tá? E o fenômeno XP ajudou muito nisso também, tá? Pode passar, por favor? Falar especificamente de M&A um pouquinho, tá? Eu queria falar de todas as áreas, porque não adianta falar só de M&A, é muito nichado, são muito poucos profissionais. Então, assim, eu queria falar um negócio mais amplo para isso servir para de vocês. Tá? Mas vamos falar um pouquinho de M&A, que é a nossa especialidade. Tá? Então, M&A, Mergers and Acquisitions, tá? Fusões e aquisições. Tá? É o ramo que envolve todos esses tipos de operação. Pode passar, por favor? Por que uma empresa compra outra? Cara, eu posso comprar para entrar em um novo mercado. Eu posso comprar simplesmente porque vai me dar retorno financeiro. Eu posso comprar porque eu quero chamar atenção para eu me vender depois.
Eu posso consolidar mercado, então, pô, eu tenho 8% de market share, vou comprar meu concorrente que tem 4%, e daqui a pouco a gente faz uma operação no mercado de capitais e compra um outro que tem 9%, vamos para 21%, aí 21% a gente começa a crescer 30% ao ano, daqui a pouco a gente está com 35% de market share. Eu tinha 8% no começo dessa conversa, e passou 4 anos, eu tenho 35%, eu não tenho mais concorrente, eu consigo jogar o preço para cima. É uma estratégia. Expansão geográfica, às vezes eu não consigo entrar numa determinada região, aí eu preciso comprar o cara que é líder lá, porque se eu tentar entrar lá eu vou apanhar. Às vezes eu quero acelerar crescimento, né? E por que o cara vende? Para botar dinheiro no bolso, para ter um parceiro mais interessante. Às vezes ele vende uma minoria para também ter um parceiro que vai ajudar ele no negócio e fazer uma liquidez, mas sem vender totalmente a empresa, porque ele acha que pode vender melhor no futuro. E não se esqueçam que a oferta de ações na bolsa, né, o famoso IPO, quando você coloca oferta na bolsa, ele nada mais é do que uma venda de empresa. Só que é parcial e é para vários, é uma venda picada, tá? Mas no fim das contas, por que o trabalho de banco de investimento do M&A e do IB é tão parecido, né? Tanto que a área de M&A fica embaixo da área de IB. Porque eu estou vendendo uma empresa, eu estou avaliando uma empresa. É a mesma coisa que eu vender uma empresa e avaliar uma empresa picado. Tem suas particularidades? Tem. Em um caso eu preciso fazer uma diligência muito maior, no outro caso eu preciso entender como é que está a precificação de mercado, em um caso eu tenho janela de mercado, no outro caso eu tenho que lidar com executivos numa negociação, tem suas diferenças, mas tem suas similaridades também, tá? Pode passar, por favor? Etapa do processo, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente pega uma empresa, a gente prepara ela. As finanças vêm tudo errado, a gente tem que arrumar. Aí a gente arruma as finanças, deixa bonitinho. Aí deixamos bonitinho, ok, isso não, eu tô falando em 10 segundos, isso leva meses, tá? E é muito trabalhoso. Aí, ok, eu vou fazer os materiais do processo, eu vou fazer materiais de primeira linha para poder mostrar isso para o mercado. O mercado vai olhar e vai falar, pô, essa empresa é boa, eu quero investir nessa empresa, essa vale a pena. E não é simples isso, não é fazer um material bonitinho, tem que fazer toda uma tese de crescimento que os investidores acreditem no que você está falando. Né? E o que eu sempre digo, primeiro de tudo, você mesmo tem que acreditar, você tem que assessorar uma empresa boa, você tem que ter um cliente bom e você tem que ser bom. E aí, quando você junta essa equipe, fica muito mais legal de vender isso para o mercado, porque você sabe que o que você está vendendo tem valor, tá? Aí você vai ao mercado, você conversa com os investidores, com os fundos, né? Lembrando que fundos, que eu falei lá atrás, eles podem comprar tanto ações em bolsa quanto participações em empresas privadas, tá? Que são os fundos de private equity ou fundos que compram empresas de tecnologia menores, são os fundos de venture capital, tá? Private equity, venture capital, 2 termos novos aí. Aí nós vamos ao mercado e aí a gente vai receber ofertas. Ah, essa empresa aqui, 85 milhões. Não, eu quero mais. 92, tá? 100 milhões, mas eu tenho uma cláusula de não competição que eu tenho que sair do mercado por 5 anos. Ok. Aí a gente vai avaliar, né? Lembrando que essas ofertas, ela nunca é uma coisa tão simples quanto eu vendo por tanto. Os documentos de uma aquisição são coisas de 150 a 200 páginas, tá? E eles vão gerir todas as regras do jogo, tudo que pode acontecer de errado, indenização se der problema. Eu estou tentando simplificar aqui, mas é uma coisa muito complicada. E falando em problema, temos a due diligence, né? Que é uma parte que você vai olhar ali e vai dizer, pô, essa empresa tem problema, não tem? O que eu posso fazer aqui para entender se eu estou comprando uma empresa que tem esqueletos no armário? E se teve um imposto mal pago? E se tem contingências trabalhistas? E se a empresa cometeu fraude, tá? Então, a due diligence é uma etapa muito trabalhosa, né? Que o comprador olha para ter certeza que isso é aquilo mesmo. Então, vamos dar exemplo, tá? Imóvel. O que é a due diligence no imóvel? É você ir no imóvel, é você ver se o cano não está estourado, é você ver se o ar-condicionado está funcionando, é você ver se não tem algum problema no apartamento, aí você vai levantar a documentação, você vai ver se o cara não está devendo, se o apartamento é mesmo dele, e tudo isso. Tudo isso a gente assessora o cliente. E aí você tem esses contratos que eu falei, que é quando você consuma a transação, né? E aí essa transação, ela acontece, né? E aí o dinheiro vai para a conta do vendedor, o comprador se torna detentor dessas ações, dessa participação societária, e o banco de investimento ou a boutique de M&A ganha sua comissão, tá? No geral, os bancos de investimento, eles são remunerados via comissões e taxas de serviço, né? Então, a diferença é que ao invés de eu vender um imóvel e ganhar uma comissão sobre o valor do imóvel, eu vendo a empresa e ganho uma comissão sobre o valor da empresa, tá? Falando de forma simples, é isso, tá? De forma simples, não é exatamente isso. Pode passar, por favor, Paulo? O que um estagiário faz, né, em M&A?
Cara, é um trabalho bastante, assim, tem um pouco de trabalho braçal também, mas, assim, no geral é um trabalho muito inteligente, tá? Então você tem que participar de desenvolvimento de apresentações, você tem que pesquisar muito no mercado, você tem que entender o que está acontecendo com as empresas, você tem que entender como é que está o mercado de capitais, você tem que entender, pô, nós estamos assessorando uma geradora de energia, tem que entender como é que é o negócio de geração de energia. Estou assessorando uma empresa de painel solar, tem que entender o negócio de painel solar. Estou assessorando uma empresa de telecom. Ok, o que é telecom? Telecom é telefonia, internet, banda larga. Como é que funciona isso? Ah, eu tenho torre, não tenho torre. Vendi a torre. Você tem que entender de negócio. Acho que foi isso que eu comecei a apresentação falando. Não existe entender de mercado financeiro sem entender de empresa. Não existe, tá? Quem entende bem de mercado financeiro, que é bom, entende de empresa. Porque uma coisa está ligada com a outra. Se eu não entender de empresa, eu não vou saber avaliar uma ação. Eu nunca vou saber me dizer se eu compro ou vendo uma ação se eu não entendo o que é a rotina do negócio, né? O pessoal vai falar assim, pô, Petrobras, eu compro ou vendo? Quanto é que está o preço do petróleo? Quantas pessoas, de fato, se perguntam isso para tomar essa decisão? Porque a Petrobras vende petróleo. Então, se você acha que o preço vai para baixo, é um vende na cara, né? Ah, eu compro ou vendo Vale. Como é que está o preço do minério de ferro? Aí depois você vai olhar todas aquelas outras coisas, equipe de gestão, tem muita coisa importante, mas o que eu quero dizer é, você tem que entender o negócio, né? Ah, eu vou vender uma empresa de software, ok, é um ERP, é um software as a service, vende para quem, como é que é a perda de clientes, tudo isso. Então, a área de banco de investimento de M&A, ela ensina muito para o aluno, muito. Ela vai ensinar tudo para o aluno, assim, que é, pô, o que fazem empresas de diversos setores. Então, um cara de 2, 3 anos de experiência em M&A já olhou 15, 18 setores diferentes, vários tipos de negócio, já viu problema de contingência, já viu contrato de monte, já viu problema de margem. É uma área que aprende muito. Só que assim, tem que entrar de cabeça. Essas não são áreas que você vai chegar ali no seu trabalho e a coisa vai ser fácil. Não é assim. A coisa vai ser dura. E se você for trabalhar em São Paulo ou em Nova York, no banco de investimento, vai ser muito dura, tá? Eu trabalhei por anos, tá? Até 2, 3, 4 horas da manhã, e era isso. E acordava cedo no dia seguinte, fim de semana trabalhava, e não tinha vida, né? E era muito estresse, muita pressão, já tive problema psicológico por isso, né? E muita gente tem, é uma área muito competitiva, tá? Então, assim, realmente é um negócio que não é fácil. Os bancos estão trabalhando para melhorar esse ambiente, né? Se vocês buscarem as notícias, vocês vão ver. Funcionários do Goldman Sachs reclamam das horas, funcionários do JP Morgan reclamam das horas. Vocês vão encontrar essas notícias. Os bancos estão trabalhando nisso, né? Isso é um processo, né? Aqui na LKC a gente tenta ser mais light, né? Claro que a gente sempre prioriza o interesse do cliente, né? Não é um trabalho fácil, né? Eu falo isso em público sem medo de ser feliz. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que demanda. Mas a gente tenta ser mais moderado, né? Os bancos de investimento, eles às vezes puxam demais as pessoas a ponto de causar alguns problemas. É a realidade do mercado, tá? Eu estou aqui para falar para vocês a realidade. Eu estou aqui para falar para vocês o que está escrito no website das empresas, tá? Mas, de fato, tem muita oportunidade de carreira. De fato, é uma carreira fantástica. Você aprende muito. Você vai ser exposto ou exposta a pessoas extraordinárias, né? Se você é o cara mais esperto da sua turma, você vai chegar lá, você vai descobrir que você está longe de ser o mais esperto. Eu trabalhei com gente que estudou em Harvard, em Wharton, caras super inteligentes, estudaram no MIT, que eu falo, eu achei que eu era esperto, eu não sou nada perto desses caras. Tem gente assim, né? E isso é bom porque eleva a sua régua. Se você quiser fazer um MBA depois, eu quero fazer MBA em Harvard, eu quero fazer um doutorado em London School of Economics, tudo isso vai te alavancar, e muito, não é pouco. A área que mais coloca em MBA em Harvard é banco de investimento, e a área mais procurada depois de MBA em Harvard é banco de investimento. Pode passar, por favor? Agora são as perguntas, pessoal. Eu tive que falar bem rápido aqui, tá? Porque é muito conteúdo para cobrir em pouco tempo, né? Normalmente o meu estilo de apresentação não é tanta informação, mas eu acho que vocês têm que saber disso. Então, se vocês tiverem perguntas, eu respondo aí com prazer, se der tempo, né, professores? Professor Ralph, te coloquei ao vivo aí para comentar as perguntas. Aí, à medida que o Luiz for respondendo, eu coloco ele na tela novamente. Fica à vontade. Sim, agora você é responsável pelas perguntas. Então, tem várias aqui, né? Várias perguntas, algumas mais específicas, outras mais gerais, né?
Então, eu colocarei aqui algumas aí, né, que selecionei assim para que a gente conduzisse, então, essa fase. Qual ramo das fusões e aquisições não é necessário ser um advogado? Então, a questão do direito aí tem uma pergunta que foi feita. Perfeito. Boa pergunta. Primeiro, como a área de fusões e aquisições é uma área muito específica, tá? É muito comum que se contrate profissionais de outras áreas. Tá? Existem banqueiros de investimento muito fortes no mercado, eu já trabalhei para um, que são formados em direito. O que acontece é que você tem que aprender uma segunda vez, né? Então, você estudou um monte de direito na faculdade, você vai ter que estudar mercado financeiro, você tem que estudar em dobro, tá? Mas você estar no direito não te corta desse mercado, tá? Pelo contrário, ajuda, porque você vai ter alguma facilidade na parte de contratos, que, como eu falei, os contratos não são pequenos. Segundo, existe também escritórios de advocacia focados em fusões e aquisições. Esses escritórios não integram o mercado financeiro, por isso que eles não entraram na palestra. Mas os principais escritórios de advocacia do Brasil, eles têm áreas de fusões e aquisições. Nós somos parceiros de vários desses sócios, tá? De vários sócios destes escritórios, tá? Você tem o Pinheiro Neto Advogados, tem uma área de fusões e aquisições muito forte. Demarest tem uma área muito forte. Lobo de Riso tem uma área muito forte. O Barbosa Musnik Aragão tem uma área muito forte. Então, só que aí são negócios diferentes, tá? Então, para quem está no direito, você tem dois caminhos de carreira. Um é você querer trabalhar em banco de investimento. É possível também, é mais difícil, mas você vai ter que estudar dobrado. Mas dá. Tá? Eu não deixaria de contratar alguém porque o cara faz direito, ou porque a moça faz direito, sem problemas. E muita gente também pensa assim, porque a gente quer gente boa, não me interessa o que a faculdade faz. Na prática, acaba sendo mais administração, economia e engenharia. Curiosidade, engenharia, porque os caras aprendem, o engenheiro aprende rápido, então a gente gosta disso, tá? E você também tem as áreas de fusões e aquisições dos escritórios de advocacia que especificamente lidam com os contratos. Mas aí eles não vão fazer intermediação, eles vão fazer serviços jurídicos para empresas. Se ficou claro, me avise. Beleza. Outra pergunta. Qual a vantagem competitiva de fazer uma M&A, que é fusões e aquisições, com uma casa independente, em vez de utilizar um grande banco de investimento como totalmente é feito, normalmente é feito? Perfeito. Normalmente, tem dois aspectos pelo qual o cara usa uma casa independente. O primeiro, porque um determinado tamanho, o banco de investimento não pega, ele é muito caro, tá? Então, assim, uma empresa que trabalha com a LKC, ela nunca vai trabalhar com o Credit Suisse, porque o Credit Suisse não vai pegar um negócio de 80 milhões, 70 milhões. O Credit Suisse vai pegar um negócio de 2 bilhões de dólares, né? E o que ele cobra, né, é muito. Então, às vezes, para fazer uma operação, o cara leva dezenas de milhões de dólares na operação. Esse é um motivo. É o único motivo? Não. Casa independente, muitas vezes você tem um relacionamento de um dos sócios, o know-how de um dos sócios, que às vezes é muito maior até do que de um diretor de banco de investimento. Até porque os fundadores de casas independentes, eles foram antes diretores de bancos de investimento, né? E o que acontece? Quando você tem uma casa independente, ela vai criar um track record no mercado, e esse track record você pode ficar conhecido e especializado em alguma coisa. Então, por exemplo, a LKC, nós somos especializados em empresas de tecnologia. A gente é muito bom nisso, a gente é muito bom mesmo, tá? A gente entra do outro lado com bancos ali, que o cara faz de tudo, cara, a gente faz 80%, 90% de tecnologia. A gente é assim, a gente é especializado em empresas desse tamanho. Além disso, eu posso optar por uma casa independente porque eu tenho um determinado relacionamento com o comprador. E isso pode facilitar a transação, porque eu tenho um entendimento maior do mercado, entendeu? Ou porque simplesmente eu confio mais nesse cara. Lembrando que, se você se colocar nos pés de um empresário, um cara que tem uma empresa de 200, 150 milhões, esse é o negócio da vida dele. Ele não vai simplesmente pegar a marca mais bonitinha e colocar, ele vai escolher uma equipe de pessoas altamente qualificadas e que ele tenha confiança, né? Então, assim, é muito comum você ver banco de investimento perder negócio porque tem rotatividade de gente. Aí o cara foi lá e fez negócio com o Rafael e com a Bárbara. Daqui a pouco não é mais o Rafael e a Bárbara. Ele fala, pô, mas eu perdi a confiança nesse banco. Entendeu? E aí o Rafael e a Bárbara abriram uma casa independente. Ele vai fazer com a casa independente, né? Então, no fim das contas, o mercado financeiro, não só o mercado de M&A, tá? Todo o mercado financeiro, ele se baseia em uma palavra: credibilidade. Quando você tem credibilidade, você vai longe. Muito bem, aí tem uma outra pergunta. Para entrar no mercado financeiro precisa de alguma formação específica, nesse caso no nível de estagiário, mas aí eu ia complementar essa pergunta, né, sobre os programas de trainee,
né? Que talvez tu possa ter participado em algum momento, né? Nesse sentido aí, nessa ascensão, aí para a entrada, por exemplo, de boas oportunidades de trabalho, né? Não só dicas sobre entrevistas e como que o próprio, né, ex-egresso, né? E nessa condição de estagiário, então, é um iniciante, né? Então, como é que vocês estão vendo, né, essas empresas, né, que inclusive, talvez alguns alunos aí tenham estranhado a expressão boutique, mas isso é a casa, né? Exatamente, é uma expressão sobre as empresas que estão em determinado mercado de nicho. Então, como é que está, por exemplo, essas opções? Estagiário, trainee, né? Que realmente também tem uma formação complementar, né, que os acadêmicos estão querendo saber sobre isso. Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. A pergunta é o que fazer para melhorar as chances de entrar nesse tipo de programa, é isso? Sim, exatamente, né? Porque você tem a opção estagiário e também os trainees, né? Que são os graduados, né, que recebem uma formação a partir de um processo de seleção, e nesse perfil, como podemos orientar, por exemplo, os proponentes aí, os nossos acadêmicos, em relação a essa perspectiva. Perfeito, muito bem. Boa pergunta também. Existe um ditado no mercado que diz assim, poxa, o que eu aprendi na faculdade é uma coisa e o que eu vou aprender de verdade é na prática. Esqueçam isso. Estudem muito. Eu vejo muita gente falar, pô, eu não consigo estágio porque eu não tenho experiência, e aí eu não tenho experiência, eu não consigo estágio. Não. Se você estudar muito, se você for excelente na faculdade, você tem 60%, 70% do caminho andado. Ainda existe muita gente, principalmente em áreas mais de elite, que pergunta suas notas. Eu pergunto as notas. Por quê? Porque o nosso trabalho, ele requer muita dedicação, e eu consigo mensurar essa dedicação por como o cara vai na faculdade. Então, a primeira etapa é, de fato, estudar muito, tá? Ser muito bom. Ah, mas eu não gosto de tal matéria. Paciência, tira 10 mesmo assim. Inclusive, você mostra para o seu futuro empregador que você está disposto a ir muito bem em trabalhos que às vezes não te agradam. Eu tive matérias na faculdade que me agradavam, outras nem tanto. Mesmo assim, eu não deixei de ir extremamente bem em nenhuma, tá? Segundo ponto, se prepare para a conversa. E quando eu falo se prepare para a conversa, não é você abrir um site de entrevista e falar assim, quais são as perguntas que o entrevistador vai me fazer? Me liste 3 defeitos. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você entender o que é a empresa. Porra, eu vou entrevistar para trabalhar na Bayer. Beleza. Bayer é uma empresa de, né, produtos químicos. Aí o cara vai perguntar para você, pô, o que você conhece da Bayer? Aí você vai falar para ele, olha, a Bayer é uma empresa de produtos químicos, assim, assado, fundada em tal ano. Ele vai pensar, pô, o cara leu o site. Ou você pode responder assim, pô, cara, a Bayer, ela tá com um problema que ela tá competindo com outra empresa assim, ela tá perdendo mercado, e eu vi que ela tá entrando no Brasil com força e tá aumentando a equipe, né? O cara vai falar, pô, peraí, esse cara sabe o que tá acontecendo aqui. Entendeu? Esse cara sabe o que tá acontecendo, né? Vou dar um outro exemplo. Acabei de passar sobre um monte de tema de banco de investimento aqui para vocês. Aí o cara vai fazer uma entrevista na XP. Pô, você já sabe o que é uma boleta. Pô, gente, eu vou bater boleta? Cara, eu vou ter contato com traders? Eu vou ter contato com uma mesa de tesouraria? O cara vai fazer uma... Pô, quem é esse cara? Quem é essa pessoa aqui que tem essas... que sabe disso aqui, né? Então, estude, busque informação, se prepare e aprenda a se comunicar. É muito importante você aprender a se comunicar. Tem gente que vai muito bem na faculdade e não sabe se comunicar. Tem gente que sabe se comunicar muito bem e vai mal na faculdade. Quando você junta esses dois, você vai bem nos dois, você vai muito longe, tá? Você tem que saber se comunicar, porque numa entrevista, não adianta você chegar lá e falar, eu dou conta do trabalho. Mesmo que você seja bom de olhar e falar, não, eu dou conta, pode botar. Não é só isso, você tem que demonstrar com fundamentos o que você fez. Por que você dá conta? Porque eu fazia isso no meu trabalho e, além disso, eu tirei 10 tudo na faculdade de uma matéria que a turma inteira pegou DP e eu tirei 9. Pô, peraí. Essa pessoa aqui, esse cara aqui, essa moça aqui é diferenciado. Ele foi melhor do que todo mundo, entendeu? Ah, mas eu não tenho experiência. Cria experiência. Vai lá, faz um curso de graça, vai no YouTube, vai no simulador de ações. Ah, eu quero trabalhar no trainee. A régua está mais alta ainda. No trainee, eles esperam que você tenha feito estágio, eles esperam que você entenda mais. A verdade é que o processo é o mesmo, só que estagiário você tem 3 colheres de chá, trainee você tem 1 colher de chá, e quando você é para trabalhar mesmo você não tem nenhuma. Em resumo é isso, tá? Mas assim,
você tem que saber o que está sendo oferecido. Então, eu vou fazer um trainee na Riachuelo. Você pode ler sobre a Riachuelo, ok. Ou você pode entender o que a Riachuelo está fazendo, o que a Renner está fazendo, se eles estão competindo, como é que está sendo a precificação da Riachuelo nos últimos anos, quais são os problemas da Riachuelo. Olha só, quando você quiser vender alguma coisa para alguém, tu tem que entender a dor dessa pessoa. Então, assim, porra, se eu quero trabalhar para o cara, qual que é a dor desse cara? Tenta entender. Não adianta você perguntar, mas tenta entender. Fala, pô, peraí, vou trabalhar para uma área de finanças, meu. Esse cara do financeiro aqui deve ter problema pra caramba de rotina administrativa, de bater número. Já sei, vou falar que eu sou organizado. Também não adianta falar e não ser, né? Tem que ser. Aí eu vou chegar ali e falar, cara, eu sou muito organizado. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou ajudar você nos seus controles. Eu vou ajudar os seus números a bater. Qualquer número que você me der vai bater na vírgula. A minha palavra é disciplina. Bacana. Ou você vai pegar, às vezes, uma marca que tem um produto de venda complexa. Pô, então, peraí, esse produto aqui é de venda complexa. Eu preciso mostrar que eu sou bom vendedor. Ah, então eu sou bom vendedor. Aí você vai lá e mostra que eu quero ser bom vendedor. Tem que saber qual que é o problema. Então, em resumo da resposta, informação, vai bem na faculdade, se prepara e vá além do esperado. Não adianta procurar no Google resposta para entrevista e ler a descrição do site. Quando você quer uma coisa, você não vai se preparar 2 horas antes ali. Meu, você vai estudar um negócio, você vai ligar pra gente que você conhece, você vai tentar descobrir como é que aquela coisa opera, entendeu? E o drive, quando você estiver trabalhando, não vai ser diferente. Quando a gente quer ganhar um cliente, quando a gente quer vender uma empresa, o propósito é o mesmo. O propósito é fazer o que ninguém espera. O propósito é ir muito além do que é esperado. 10 na faculdade é 10. 9 na faculdade é 9. No trabalho só tem 10 ou é 0. Ou tá certo ou tá errado. Então, vocês têm que ter o hábito de ir muito bem na faculdade. Isso é uma coisa que eu ressalto, porque eu vejo que o que acontece? Tem muita literatura que diz assim, poxa, legal que você aprende na prática. Depende. Na faculdade você forma muito intelecto, muito inteligente. Eu falo isso até como um reconhecimento aí o pessoal da faculdade que está aqui, porque realmente, se você pegar os caras dos melhores bancos de investimento do mundo, tal, todos eles foram excelentes alunos. Aí os caras vão falar para mim, mas o Bill Gates saiu da faculdade. Mas o Bill Gates entrou em Harvard. Entra em Harvard, vê se é fácil. Então, assim, o Mark Zuckerberg saiu da faculdade, mas ele entrou em Harvard, né? E eles são caras, assim, muito fora da curva. No geral, o protocolo é entregue o melhor de si mesmo, né? Se você entregar o melhor de si mesmo na faculdade, no preparo, você for além do que é esperado, vai dar certo. Beleza, aí tem uma observação aqui da Eduarda Cristina Tais, que eu identifiquei o nome. Hoje um processo de trainee está rolando para o Itaú e o Itaú BBA. Aí tem outra pergunta, eu acho que responde, né, o que você falou, qual o perfil necessário para iniciar, aliás, o perfil necessário para iniciar uma carreira no MBA. E aí uma pergunta específica, que é o CFA, né, que a certificação é uma boa opção para quem quer trabalhar com Family Office? Uma pergunta específica. Se não, qual a certificação que você indicaria? Excelente. Voltando rapidamente à pergunta do trainee do Itaú BBA, tá? O perfil é esse mesmo. E outra coisa, sejam proativos, tá? O pessoal que trabalha para mim sabe isso bem. O que um gestor quer? Ele quer alguém que chegue com uma solução. A pior coisa, anotem isso, tá? A pior coisa que você pode fazer para o teu chefe é entregar um problema para ele. Olha só, não estou conseguindo logar no negócio. Cara, resolve. Entrega a solução pro cara, porque o cara tá... Isso é muito duro de ouvir, tá? Eu já ouvi isso de uma maneira muito dura que vocês nem imaginam. Se o cara tá te pagando para você trazer mais problema, eu não vou terminar a frase, mas vocês entenderam. Então, assim, você precisa sempre trazer solução e você tem que mostrar isso desde o processo de entrevista. Na sua dinâmica de grupo, vocês vão ficar brigando para ver quem é o líder. Não interessa quem é mais carismático, interessa quem vai trazer solução. Às vezes o cara que está de cabeça baixa ali, mas está trabalhando em prol da equipe, a pessoa de recursos humanos vai dar muito mais valor do que o cara que fala mais pomposo ou que está com um terno ali, porque o que importa é o quê? É pegar resultado. E lembrando que a recomendação para uma vaga dessa é diferente de uma recomendação para uma vaga de CEO. Se você estivesse conversando, né? Pô, quero ser CEO de uma das empresas. Aí eu daria outra recomendação, mas a recomendação para quem quer carreira é isso, é ser muito proativo e entregar e resolver o problema. Segunda pergunta, CFA, muito bom. A maioria das pessoas não aguenta o tranco, tá? É muito pesado, tá? Eu tenho amigos que fizeram CFA e tudo. Na nossa área de M&A não pede muito e a gente acaba, enfim, tive outras prioridades, estamos crescendo a empresa. Mas, assim, para quem está na faculdade,
recomendo muito. É desafiador, é muito pesado, tá? Agora, se você... Tem 3 níveis de CFA. Se você tirar o level 1 do CFA, mesmo, não precisa nem ser na faculdade, 1, 2 anos depois de formado, é um mega diferencial. Recomendo muito. Muito bem. Então, queria fazer... tem mais uma pergunta aqui, interessante aqui para a gente colocar. Específica também na análise do mercado de capitais. No ramo do mercado financeiro, a análise fundamentalista serviria como confluência para análise gráfica? Ok. Pergunta polêmica. Polêmica, essa é polêmica. Pergunta polêmica. Cara, eu não tomo decisões com base em análise técnica. Ponto. Tá? Eu acho que gráficos de diferentes tempos vão te dar diferentes interpretações e o negócio é o seguinte, você acredita que a empresa vai para cima? Ok. Por isso que eu falo, conheça sobre a empresa, tá? Você nunca vai ver um cara fazendo uma operação de 800 milhões de reais baseado num Batman invertido. Isso nunca vai acontecer. Você pode ver que o cara tem um padrão e isso auxiliar na tomada de decisão. Ou você pode ter um cara um quantitativo, que vai criar um algoritmo para perceber padrões estatísticos, só que isso vai muito além das análises gráficas. Cara, só para vocês entenderem como é que uma análise técnica de verdade é feita, tá? Existe um processo chamado backtesting, né? Que basicamente eu crio um algoritmo e esse algoritmo vai me dizer qual é a estratégia que eu tomo se determinado movimento de precificação acontecer. Aí eu rodo essa análise e falo, se eu tivesse rodado essa análise nos últimos 5 anos, quanto eu teria tido de retorno? Tanto. Aí eu troco esse algoritmo e eu rodo 200 cenários. Eu falo, cara, desde todos esses cenários, qual foi a estratégia que mais performou no passado? Foi essa. Aí eu vou usar essa estratégia daqui para frente e eu estou sempre refinando essa estratégia, sempre, todo dia, tá? E você tem ali os 60 desenvolvedores que eu falei do MIT melhorando nessa análise e incorporando elementos da análise fundamentalista. Agora, sim, você pode usar análise técnica ou gráfica para auxiliar numa tomada de decisão. Agora, sim, se a economia está derretendo, tá? Você não vai comprar. Ou só se o preço estiver muito barato, tiver um múltiplo barato. Mas o ponto é, nenhum gestor de fundos, nenhum Stuberger da vida vai contra fundamento econômico. O gráfico ele pode ajudar, mas o fundamento econômico é o que faz o cara ser rei no mercado. E é o que faz ganhar dinheiro, né? Muito bem, eu estou agora aqui gravando no hotel aí, num terceiro congresso e comitê de investimentos de RPPS, né, que são os fundos de previdência públicos. Então temos a presença aí de várias instituições, BTG, o Safra, o Daicoval, o Santander, a própria XP aí que tem uma expansão bastante grande em relação a isso. Então, eu queria falar uma pergunta específica em relação até um outro assunto, né? Que é exatamente o investimento direto estrangeiro, né? Então, o Paulo Guedes ontem deu uma entrevista na Jovem Pan, né? Citando, por exemplo, o Brasil ainda no ranking, né, do investimento direto. Isso tem muito a ver exatamente com fusões e aquisições que estão ocorrendo no Brasil, onde ele destaca pelo menos a China, Estados Unidos, Singapura, né, que é quase que, né, um intermediário, e o Brasil ainda num bom ranking. Aí, como é que está a situação exatamente do investimento direto estrangeiro e a percepção aí que muitos clientes aí, provavelmente aí que vocês recebem sobre o Brasil aí nesse cenário? Perfeito, uma ótima pergunta, tá? O que acontece? Tá todo mundo esperando o que vai acontecer. Tá todo mundo ali com a arma carregada, mas ninguém atira. Por quê? Porque o cara quer saber o que vai acontecer na eleição ano que vem. Quer saber se essa reforma tributária vai passar e como é que vai passar. Quer saber se vai acontecer reforma administrativa. Né? Então, assim, você tem empresas que estão comprando? Tem. Por quê? Porque tem muita empresa capitalizada, com dinheiro no balanço, né? Muita empresa que fez oferta de ações na Bolsa, captou recursos, muitos fundos, né? Fizeram ofertas enormes, aí eles têm muito recurso, aí o cara quer sair comprando, porque ele tem uma meta, ele está sendo pressionado para entregar isso, tá? Quando o cara promete para o mercado e faz o IPO e toma o recurso, ele tem que entregar depois, porque se ele não entregar, fica feio para ele e as ações caem, né? Ou coisas piores podem acontecer, dependendo dos termos contratuais. Então, assim, quem está capitalizado está buscando comprar, está buscando entregar resultado. Ao mesmo tempo,
O investidor estrangeiro, ele está um pouco com o pé atrás, ele está com medo. Pô, o que vai dar nessa eleição? O que vai acontecer? O mercado vai ficar com medo? Estamos numa bolha? Essa cotação do dólar real, tem gente que fala, o dólar, né, ele está caro e o real está barato e por isso o estrangeiro vai vir comprar um monte. Isso não é bem verdade, porque, ok, eu estou pagando menos dólares, mas a minha receita, o meu retorno também está sendo em real. Então, se você olha em moeda local, o que acontece é que, às vezes, alguns fluxos ficam facilitados pelo tamanho, mas a fôlego disso é muito menor do que se imagina. O que eu acho é o seguinte, houve um movimento muito forte por conta dos juros que ficou muito baixo, tá certo? E aí agora que esses juros voltou a subir, você deu uma pequena interrompida no mercado. Ainda tem muito espaço para crescimento? Tem, sem dúvida, tá? Do estrangeiro, em particularmente, um pouco menos. A depender do que acontecer no ano que vem, pode ser que o estrangeiro tire o pé completamente ou pise no acelerador. Muito bem, agora acho que vamos para a última pergunta, já que a gente tem o nosso tempo aí quase no limite, né? Que é exatamente sobre as questões salariais, né, que envolvem o mercado financeiro. Nós vemos várias desses bancos, né, que além do salário fixo pagam bônus, né? Bônus ou aquisição de ações, preferência por ações. Então, gostaria que tu citasse algumas dessas aí que tem bons programas nesse sentido para premiar o desempenho desses profissionais aí que estão aí com bom desempenho no mercado. Como é que funciona isso? É uma pergunta aí. Além, só vou complementar aqui, que eu vou deixar outras perguntas aí que estão aqui no chat, né? Se tu pudesse depois deixar o e-mail para a gente, de repente, responder as que faltaram, algumas, inclusive, que falam sobre qual tipo de informação, MBA, recomendável para que você tivesse, então, bom acesso, então, a essas oportunidades aí no mercado. Tá bom, sobre o e-mail, vocês podem mandar para o Paulo, paulo@lkccapital.com, ele pode direcionar depois as perguntas para mim e eu respondo, tá? E a outra pergunta, sim, sobre questão salarial, essa é polêmica também. Vamos lá. Gente, é o seguinte, o banco de investimento paga muito bem, tá? É bastante descolado de outras áreas, tá? É muito comum você ver garoto de 24 anos no banco de investimento ganhar mais que um cara de 40 em outras áreas. Acontece. É sempre? Não, mas acontece, tá? Depende do banco, depende do ano, depende do bônus, depende da performance, tá? E depende da área. O que eu posso dizer para vocês? Dica forte. Não vão só pelo salário. É clichê falar isso, especialmente de uma área que pensa muito em dinheiro. Eu penso muito em dinheiro, minha carreira inteira eu pensei muito em dinheiro. Só que, se você for só pelo salário, você não vai gostar e você vai se frustrar, porque é muito pesado. M&A é uma área que, se o cara gosta, é uma delícia, se o cara não gosta, é um trator de emoções, o cara não aguenta, tá? E isso, assim, na LKC, a gente tem, é mais light a coisa, tá? Se a gente for para um banco lá em São Paulo, tem um Bank of America, é pressão da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, né? Então, assim, o que acontece, gente? Entendam primeiro qual área vocês querem trabalhar. Eu quero trabalhar em M&A, eu quero trabalhar em Equity Research, eu quero trabalhar em Sales and Trading. Poxa, eu não quero... M&A é o que mais paga, mas será que eu quero trabalhar na M&A? Não, cara, Equity Research também paga muito bem, fica tranquilo, você vai ficar rico em Equity Research igual, você vai ficar talvez não tão rico, mas vai ficar rico também, fica tranquilo, tá? Se você entrar numa área dessa e for bem, você vai ficar rico. Agora, qual que é o problema? É você tentar entrar na área errada, não performar bem, se frustrar e sair em um ano, aí você não vai ficar rico. Então, assim, o que eu posso dizer? Todos os nomes que eu coloquei ali atrás, todos, pagam muito bem, tá? Cara, mesmo os bancos locais, tá? Tem gente que tem a impressão, que o Bradesco e o Itaú devem... Não, pagam super bem, tá? Só que tudo depende da área. O que mais impacta a tua remuneração é a tua área. Então, assim, o M&A é uma área que ele é bem remunerado em qualquer lugar. Claro que banco de investimento estrangeiro vai pagar mais que o banco local, que paga mais que boutique. Essa é uma realidade, mas não estamos falando de valores pequenos em nenhum dos momentos, tá? Você tem também as áreas de back office e middle office, tá? Que ao contrário do que muitas pessoas pensam, também paga bem. Não vai pagar tão bem quanto um front office, tá? Mas pagam em linha com carreiras corporativas e tal. Então você tem que ver o que você gosta no fim das contas, tá? Parece um pouco clichê? Ok, mas acho que a resposta, para não deixar sem resposta, é todos os bancos que eu listei e todas as áreas que eu falei pagam muito bem, tá? Não existe uma área que eu falei ali, pelo menos do front office, tá? Que não pague bem. Tá?
tá? Equity Research paga bem, desculpa, Equity Research, Sales and Trading paga bem, gestora de fundo paga bem, M&A paga bem, Investment Banking paga bem. Isso, remuneração não é problema nesse mercado. E lembrando que, como todo mercado, ele tem ciclos de alta e de baixa, eles são muito variáveis, tá? Então, você tem casos, sim, que o cara ganha 40, 30 salários de bônus. Existe isso, tá? Mas você também tem anos ruins que o cara ganha 0, tá? Então, tem essa... é um pouco de risco também. Muito bem, então acho que vamos encerrando, né, essa apresentação do Luiz, né? Agradeço muito essa disponibilidade dele nessas informações valiosas aí sobre quem quiser seguir, já está seguindo inclusive a carreira no mercado financeiro e dar o passo a passo. Então, muito obrigado, e também aos nossos auxiliares e todos os acadêmicos aí que assistiram aí até agora a palestra, fizeram as suas perguntas, que serão encaminhadas aí para o e-mail indicado, para que possam, né, ter as suas respostas, ok? Então, passaria a palavra para o Ciel, e aí, muito obrigado a todos. Bom, Luiz, primeiramente agradecendo a disponibilidade aí de fazer essa palestra e nos brindar aí com tanto conhecimento na área financeira. Eu digo assim, né, como administrador de empresa, quando a gente vê um economista falando, né, da avaliação da empresa, eu sempre entendo que por trás de uma grande empresa com valor de mercado tem bons administradores, tem bons técnicos, tem bons operadores de marketing, de comércio exterior, enfim, né? É o que fazem a empresa prosperar, a empresa criar valor, agregar valor. Então, e cada vez mais aqui na nossa região, né, nós temos visto aí cases aí de fusão de empresas entrando em mercado, né, por coincidência, na palestra de segunda-feira, nós tivemos aí o CEO da Unifique, né, e contou inclusive esse processo, né, de entrada no mercado, né, na bolsa. Então, é uma questão que deve fazer parte da vida do administrador, do gestor, né, essa visão, né, de organização, de boa gestão, porque realmente no Brasil a gente está caminhando para um aumento da cultura de investimento em ações, investimento em bolsa, né? Isso é uma coisa que para nós não faz parte do dia a dia, né? Então, como você citou, assim, na região sul, né, que está entrando, está começando mais empresas, mais corretoras, isso é muito bom, é muito interessante para a gente, né, para nós que somos aí gestores, né, de empresas. Então, meus parabéns pela palestra, muito obrigado pela visita, né? A organização hoje foi um pouco diferente dos outros dias, Luiz. Nós tivemos assim uma situação, até falando para o público, né? O Luiz está num local, não sei onde é que o Luiz está, mas ele não está em Blumenau, né, Luiz? O Ralf está em Florianópolis, o auxiliar do Luiz, o Paulo, passou os slides aqui em Blumenau, né? Então, por isso estamos todos sem máscaras também, né? Estamos trabalhando aqui, né? Eu estou sozinho no estúdio, né? Que vocês podem ver aqui que meus colegas aqui estão. Uma mesa seria a tua, Luiz, e outra mesa seria do coordenador do curso, Ralf, né? Então foi um dia bem diferente aí, né? Fora isso, tivemos intérpretes de Libras aqui, né? A Marisa e o Rafael traduziram toda a tua palestra. Não sei como eles traduziram os termos técnicos, né, que você utilizou bastante termos técnicos que eu acredito até que foi uma dificuldade até para alunos de outros cursos entenderem, mas isso incita a curiosidade. Eu espero que você receba e-mails de estudantes, o Ralf também seja assediado aí com perguntas, né, que é bastante importante, e essa troca de informação enriquece muito os cursos do CCSA. Então, nós temos estudantes hoje aqui de administração, de contabilidade, de comércio exterior, de marketing, né? Todos prestigiaram a tua palestra. Chegamos aí a 201 acessos, fora aqueles acessos que entraram e saíram, por algum motivo aí que acabou, enfim, né? O número que eu tenho é esse aí. Então, parabenizando mais uma vez, agradecendo a presença de todos, né? De todas aí, foi uma noite bem legal. Luiz, eu vou abrir a tua câmera aqui, vou te colocar ao vivo para fazer a despedida, né? Para o pessoal aqui, eu vou te colocar aqui de novo, né? Para dar um tchau aí para a turma. Depois eu volto para dar o tchau final aí. Fica à vontade, Luiz. Tá bom, Ciel. Obrigado, então, pela recepção, viu? Obrigado aí, pessoal, pela atenção. Espero ter ajudado, tá? A ideia realmente é poder passar o máximo de informação possível para vocês, falar a realidade mesmo, né? Falar o que interessa, né? O que de fato acontece, o que de fato vocês precisam saber. Como eu falei, não é uma informação que está muito fácil em livros, na web, então é uma informação que realmente tem um pouquinho aí de experiência que estou trazendo aí, né?
E espero que isso possa ajudar vocês a realizar o sonho aí de quem tiver vontade de entrar no mercado financeiro, seja em investment banking, seja no Brasil, seja fora, seja em corretora, seja em sales and trading, ou às vezes para quem não é do mercado financeiro, mas tem um pouco de interesse, acho que ajuda, né? Então, agradeço também aí a atenção de vocês, é um prazer contribuir aí com os estudantes e obrigado aí pela organização da universidade também. Valeu, obrigado, Luiz. Então, fechando então a noite de hoje, né, pessoal, convidando já para amanhã, né, se vocês quiserem, né, puderem participar, convidar aí colegas, convidar também o pessoal da comunidade em geral, esse evento é aberto, inclusive, Luiz, está convidado amanhã a participar aí com uma palestra de marketing aí, tá, organizado pelo curso de marketing, e sempre bem-vindo aqui na universidade. A universidade sempre de portas abertas para pessoas de mercado, pessoas que têm interesse em vir aqui, contribuir, ou também obter alguma informação. Eu acho que a troca escola-empresa, ela é saudável, ela é uma coisa que deve acontecer sempre, né? A gente tem que estar junto, né? Nós aqui, os estudantes saindo e indo para o mercado bem preparados, né? E com isso, essa retroalimentação aí do pessoal de mercado que está se dando bem, que está indo bem, trazendo para cá, para dar um gás, para incentivar, principalmente nós aí, os estudantes, os professores que saímos de um ano difícil, né? A própria pandemia, o afastamento do contato, do convívio, né? Ele desmotivou muitos alunos, a gente recebe assim muitos estudantes às vezes desmotivados e tal, então eu tenho certeza que palestras como a tua, Luiz, e como também dos outros palestrantes aí que antecederam aí nessa semana, vão assim realmente dar uma força, dar um up aí nessa galera aí que está aqui com a gente. Valeu? Então, boa noite a todos aí, espero todos amanhã. Então, um bom descanso. Vou encerrar o evento. Valeu, um abraço. Obrigado.